Oi pessoal, hoje eu trago mais uma leitura intuitiva, então eu vou tirar aqui, conforme o que sair eu coloco o título, lembrando que não vai bater com todo mundo. Depois vocês me falam se vocês gostam de ver o processo de embaralhamento e disposição das cartas ou não. O baralho já é previamente embaralhado, eu embaralho mais um pouquinho. Vamos ver o que sai. Então, pessoal, vou começar a leitura. Então, saiu a Rainha de Ouros, 5 de Paus, a Sacerdotisa, a Justiça, 6 de Ouros, 7 de Paus, o Julgamento, o Rei de Copas, o Rei de Ouros, 9 de Espadas, o Sol, 3 de Paus, a Rainha de Paus, a Temperança e o 2 de Ouros no fundo do deck. Aqui o que eu percebo é um casal, possivelmente, um rei e uma rainha de ouros aqui. Aqui tem uma questão de um relacionamento que precisa de um reequilíbrio, precisa de um acerto, algo que tem que retornar, algo que tem que ser vivido, mas que ainda pode estar em oculto. Aqui o que eu tô vendo é que pode ser uma situação de um triângulo, não necessariamente um triângulo materializado,
Ou seja, às vezes pode ser uma situação em que existe um relacionamento sólido e uma das partes pensa numa outra pessoa ou teve alguma interação, mas não necessariamente tem um relacionamento extraconjugal, por exemplo. Às vezes é só um triângulo energético, é só algo que gostaria de ser vivido. Aqui eu observo que na energia do Rei de Ouros, a energia mais masculina, seja homem ou mulher, está passando por um período de muita preocupação, muita ansiedade, porque está planejando um retorno. E aqui eu percebo que esse Rei de Ouros, ele está representado aqui com a Rainha de Ouros pela estabilidade do relacionamento. Pode ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade social, mas esse Rei de Ouros tem um outro lado, que é o lado Rei de Copas. Ou seja, um lado que tem muito sentimento, mas que guarda isso com ele. Porque talvez ele tenha uma questão de querer ser justo com as pessoas em volta, ter que honrar com as promessas dele, com a palavra dele. O Rei de Ouros, ele é muito confiável, muito seguro. E aqui, essa situação, que pode ser um triângulo, eu imagino que possa ser da parte desse homem, porque esse homem está representado como tendo dois lados dele. E aqui uma energia de algo escondido, a sacerdotisa, algo oculto. Tanto o Rei de Copas quanto a sacerdotisa falam de sentimento, porém uma retração desse sentimento. Mas não vai continuar assim por muito tempo, porque embaixo da sacerdotisa eu tenho o julgamento e o sol. Essa situação que está mal resolvida, se esse homem pensa em alguma outra mulher, por exemplo, ou um outro homem, ou uma mulher que pensa em outra mulher, enfim, adaptem. Essa situação vai voltar. Eu falo homem por causa da energia dos reis, tá? Essa situação vem à tona e se manifesta mesmo com clareza, que é a energia do sol, algo que sai do oculto e vem e é exposto, né? Aqui eu vejo que essa preocupação desse homem ou dessa pessoa, enfim, é que ele tá planejando ser justo com ele mesmo, com o que ele sente, com o que ele realmente quer fazer. Ele tá planejando isso. Pode ser que ele esteja planejando há um longo tempo. E de repente você pode ser a outra parte, né? A pessoa que tá nessa espera por uma atitude, tá pensando se essa pessoa vai tomar mesmo uma atitude ou não. Você pode estar em qualquer posição aqui nessa história. Aqui pode ser que esse Rei de Ouros tenha uma dívida, uma sociedade, uma parceria com a Rainha de Ouros, que seria a pessoa estável na vida dele. Pode ser que ele esteja dependendo de um ganho financeiro, algo relacionado a algum contrato, alguma coisa. Se não tiver nada a ver com situação financeira, aqui tem uma questão de relacionamento desigual mesmo, em que uma das partes fica pedindo, pode ser entre esse relacionamento estável ou entre esse Rei de Ouros e a terceira energia da história. Pode ter uma desigualdade aí, no sentido de alguma das partes dessa história sente que fica esperando, sabe, a pessoa entregar alguma coisa. Aqui tem a mulher com a xícara recebendo, e essa outra mulher, ela fica com a impressão que ela quer receber, mas que isso nunca vem.
Aqui a preocupação também vem porque aqui esse rei de ouros pode estar se sentindo um pouco preso nessa história, na história toda, preso a uma máscara social, ou preso a uma parceria que já não está muito boa, ou preso a uma situação financeira. Mas o 7 de paus vem trazendo a superação, principalmente nesse baralho aqui, né? Ele tá se libertando dessas grades com a força dele, aqui provavelmente com a força do sentimento que ele tem, né? Que tá escrito a palavra amor aqui bem grande. E aqui esse homem pode estar num conflito interno ou pode estar com medo da terceira parte ter outras opções, porque essa carta também fala de concorrência. Ou então esse homem pode esperar um contato dessa terceira parte numa energia mais de vamos ver quem aguenta mais, esperar, se segurar. Eu não acho que seja muito esse último caso que eu falei, de ficar numa competição. Eu vejo que é mais um conflito interno, uma preocupação de ter uma concorrência, ou então é uma preocupação com as pessoas ao redor. Por exemplo, se esse homem já tem um relacionamento muito bem estabelecido, uma coisa social mesmo, ou podem ter pessoas que influenciam nessa história. E aqui no fundo do deck, como eu falei, eu acho que pode ter uma terceira energia envolvida, porque a gente tem essa rainha de paus. E que é uma pessoa que traz muita luz para a vida desse homem. Como a gente pode observar aqui, é um girassol muito brilhante. É uma pessoa que desperta muita energia, que tem muitos olhares aqui com essa cauda, mas está tendo aqui um processo de equilíbrio das duas partes. Aqui a gente tem muitos arcanos maiores, né? O sol, o julgamento, a sacerdotisa, a justiça, a temperança. Então, é um processo longo. Aqui nesse 3 de paus a gente observa isso também. Mas está tendo aqui um reequilíbrio das áreas financeira, espiritual, emocional, uma cura interior nessa situação. Então, nesse momento, a gente está tendo um processo de equilíbrio. Aqui vai ter uma finalização das dúvidas e vai ter uma proposta, tá? Vai ter aqui a verdade, a imperatriz, mas nesse momento ainda tá numa situação de naquele pré-acontecimento, porque a gente tem a temperança que tá equilibrando, é um processo lento, mas que em algum momento vai acontecer. Pela energia aqui da justiça, o julgamento, o sol, isso aqui vai acontecer. Mas é importante que todas as partes envolvidas foquem muito em si. É importante o processo de... Então, como eu estava falando, é importante que cada uma das partes aqui, no mínimo você que está assistindo, né? Que geralmente a informação chega para aquela pessoa que está mais apta a realizar os aconselhamentos. Então é importante que pelo menos você que está assistindo essa leitura se concentre nos processos de cura. Aqui para quem acredita em almas gêmeas ou coisas do tipo, pode ter algo a ver também. Tá? Eu vou tirar uma mensagem aqui para vocês. Aqui, essa mensagem vem falando sobre o peso do mundo. A importância de colocar limites, deixar ir e de perceber o que não é
seu. O que é de outras pessoas e que você não precisa carregar. Aqui você pode ter a tendência de querer resolver as coisas para outras pessoas, com essa pessoa que você está lidando ou com outras pessoas em volta de você. Mas aqui é importante você focar muito em carregar os seus próprios pesos, resolver as suas próprias pendências e não tanto das outras pessoas. É importante separar muito bem isso. E deixar ir, eu entendo como deixar as pessoas viverem as lições delas, sabe? Tipo, se você tem uma sensação que se você não fizer pela pessoa, vai dar algo de errado na vida dela, mas às vezes é necessário. Às vezes é a única maneira da pessoa aprender aquela lição é vivendo aquilo mesmo, tá? Bom, então é isso. Essa foi a leitura. Em breve eu trago outras leituras. Podem deixar a sugestão de vocês também, tá bom? Até a próxima.